Lá em Romanos 13, 7 fala o seguinte: portanto, dai a cada um o que deveis, ou o que é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: a quem nós devemos honra, nós temos que honrar. Honra na Bíblia, irmãos, nós temos que entender. A palavra que é usada na Bíblia é kabad. Kabad significa honrar, mas significa glória, significa abençoar. Então, todo aquele que nós honramos, nós estamos abençoando. Amém? Honrar é uma forma de abençoar. Quando você dá honra, a Bíblia fala da honra do pequenininho, da honra do profeta, né, da honra do justo. Então, honrar é abençoar. Então, a quem nós devemos honra, nós devemos honrar. Agora, o oposto da honra, o oposto de honra, é a palavra kalal, ou arar, que significa desprezo, mas também significa amaldiçoar. Então tem uma passagem lá, lá em Gênesis 12, que fala assim, né, Deus falando para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em outra palavra, e lá no original é o seguinte: eu vou abençoar, né, eu vou honrar, kabad, aqueles que te honrarem. Eu vou honrar aqueles que te abençoarem. Amém? Isso é um princípio espiritual. Mas aqui está dizendo o seguinte: aqueles que te desprezarem, eu vou desprezar também. Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Então veja, há um princípio bíblico aqui. Tudo aquilo que nós honramos, nós abençoamos. Tudo aquilo que nós desprezamos, nós estamos amaldiçoando. Esse é o princípio. E Deus fala: aquilo que nós honramos, nós vamos ser honrados. Aquilo que nós abençoamos, nós vamos ser abençoados. Amém? Lá em Provérbios fala o quê? Aquele que dá alívio, alívio receberá. É um princípio bíblico, irmãos. Então, por que eu estou falando isso? Você sabe, e as histórias que eu vou mencionar hoje aqui, são atitudes que podem ou não trazer a bênção até você. Existe um versículo na Bíblia, eu não coloquei a referência aqui, porque me veio agora pela manhã. Mas a Bíblia fala o seguinte: aquele que tem, mais lhe será dado. Quem já ouviu essa palavra na Bíblia? Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será. Eu demorei para entender isso, irmãos. Porque veja, ao que tem, ok, eu tenho, né? Deixa eu bagunçar aqui. Eu tenho. Então mais será dado. Agora, o que não tem, não tem. Até o que tem, mas se eu não tenho, como que vai ser tirado? Já parou para pensar nisso? Ao que não tem, o que tem, mais lhe será dado. O que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas como assim se eu não tenho? Veja, como que você tira? Porque existe uma diferença entre aquilo que nos foi dado no mundo espiritual e aquilo que nós manifestamos no mundo natural. Nós já somos herdeiros de todas as bênçãos do Senhor, sim ou não, irmãos? Amém. A Bíblia está dizendo o seguinte, que quanto mais você consegue acessar, então você tem as bênçãos, você vai receber mais ainda. Mas aquele que não tem, ou seja, ele tem as bênçãos no mundo espiritual, mas ele não desfruta. E aí, por causa de que ele não usa, Deus vai tirar essa bênção dele e dar para outros. Irmãos, estão entendendo? Ficou confuso. Então, o que é? Deus, quando te dá alguma coisa, o que Ele espera que você faça? Ele espera que você honre, espere que você abençoe, espere que você viva de acordo com aquilo que Deus te deu. Mas se você não viver, então você, na sua cabeça, por quê? Porque você não tem, então até isso vai ser tirado de você. Então veja, quando Deus, Ele leva o povo lá para o deserto, quando Deus tira o povo do Egito, agora eu vou entrar no primeiro dos textos, qual que era o objetivo de Deus, quando Deus tira eles do deserto? Levar eles e entregar uma terra chamada Canaã. Sim ou não, irmãos? Veja, então, quando Deus tira, a terra já tinha sido dada a eles? Sim, irmãos. Deus ele é o alfa e o ômega. Quando Ele te chama para uma coisa, Ele já te deu aquela coisa. Amém? Então, quando Deus tira aqueles escravos lá do Egito para levar para Canaã, Deus já havia dado para eles aquilo. Amém? Eu sei que é difícil entender.
né? Mas na Bíblia as coisas são assim. Por exemplo, Deus quando fala para o profeta Elias, né? Olha, vai até Sarepta e lá vai ter uma viúva que eu já ordenei que vai te sustentar. Elias ou Eliseu? Eu faço uma confusão. Elias, né? Só que aí você vai ver na história, Elias chega diante da viúva, a viúva está catando os gravetos, ela não está sabendo de nada. Mas a Bíblia diz que Deus já tinha ordenado que ela iria sustentar ele. Então, para Deus, ele enxerga as coisas completas. Então, quando Deus chama o povo da terra do Egito, ele já havia entregue Canaã para eles. Mas aí o que acontece? Você conhece a história, eles vão, né, eles caminham, né, durante 3 anos, chegam até a porta de Canaã e lá eles têm um grande problema, porque eles duvidam daquilo que Deus tinha dado. E aí essa palavra faz sentido. Então, até o que tem, lhe será tirado. Vamos ler aqui então, o primeiro texto que está em Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Sim, eles chegam diante da terra prometida, Moisés manda os 12 líderes, um de cada tribo, né? E aí esses líderes, depois de passar um tempo andando lá em Canaã, retornam. Então ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, ou seja, eles viram que a promessa de Deus era verdadeira, eles trouxeram fruto. 27, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitavam na terra do Nebegue, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e à ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, olha o que diz aqui o 32, infamaram a terra que haviam espiado. Então veja, irmãos, é muito ruim quando Deus te dá uma promessa, quando Deus te dá alguma coisa, e o que você faz? Você infama, ou em outras palavras, você amaldiçoa quando você despreza. Deus te dá uma oportunidade, mas você não faz questão. Você desprezou. A palavra na Bíblia que é para desprezo, né, kalal, é a mesma para amaldiçoar. Então, quando você não gosta, quando você despreza, quando você rejeita aquilo, você está amaldiçoando e você não recebe aquilo que Deus quer dar para você. Os irmãos estão entendendo? Veja, já viu aquelas pessoas que, movidas por inveja, né? Quando elas veem alguma coisa, né? Elas procuram achar um defeito naquilo, né? O carro bonito, tá? Você fala, não, mas pensa quanto que é para... Aqui não tem isso, né? Pensa o IPVA desse carro. Pensa o seguro desse... Aí eu que não quero um carro desse. Está morrendo de vontade de ter um carro desse. Morrendo de inveja, mas ela... mas também vai dar muito trabalho, né? Uma casa grande, uma mansão, você vê aquela coisa linda, né? Aí você fala, pensa limpar tudo isso, né? Pensa esse problema. Você sabe, essas pessoas nunca vão receber isso. Por quê? Porque elas mesmas estão, o quê? Desprezando, estão amaldiçoando. Você só vai ter aquilo que você abençoa. É legal o americano você passa com um carrão, ele fala, wow, nice car, man. Né? Eles elogiam aquilo, por isso são um povo próspero. Mas a gente tenta desfazer das coisas. Cuidado com aquilo que você está desfazendo. Sabe, nós precisamos honrar aquilo que nós queremos ter. Né? Por isso tudo aquilo que quando você olha para uma coisa e fala, nossa, eu queria isso, comece a honrar aquilo. É a forma como nós recebemos. Quando nós honramos, a unção que nós honramos é a unção que nós recebemos. Então tudo aquilo que nós honramos, tudo aquilo que nós damos importância, que nós damos peso, ele cresce. Mas tudo aquilo que nós desprezamos, nós amaldiçoamos, ou seja, nós rejeitamos, né? Como Jesus amaldiçoou aquela figueira, depois ela secou. Já viu? Então, contextualizando, né, para essa celebração aqui, né? Você já parou para pensar, né? Pessoas que estão nesse país há tantos anos aqui,
mas não perderam a maledicência, né? Reclamam, né? São como esses espias que foram lá para a Terra Prometida e falam, não, realmente é muito bom, porque as ruas não têm buraco, né? Você tem highways e é um país seguro, você pode passear com iPhone, você ganha em dólar. Mas é um povo muito frio, é muito ruim, porque eles perseguem imigrantes. Mas cuidado com aquilo que Deus quer dar na sua vida. Sabe, comece a honrar, comece a agradecer por Deus, porque Deus nos trouxe para essa terra aqui para que nós sejamos abençoados. Mas se você só enxerga a maldição, como é que Deus pode te dar aquilo que você está infamando? Deus nunca vai te dar aquilo que você reclama, aquilo que você infama. Sabe, porque a chave que abre as portas é a gratidão, né? Deixa eu colocar um outro texto que está ali também. É o ponto 5, a multiplicação dos pães. Marcos 6:41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou. Só para contextualizar vocês aqui, Jesus ele começou a pregar e aí uma multidão foi se achegando, se ajuntando, né? E aqui falam que eram quase 5.000 homens, mas é claro, os homens não estavam sozinhos, haviam as esposas, haviam os seus filhos, né? Vamos colocar no mínimo aqui 2 filhos por família, então tinham pelo menos 20.000 pessoas naquele lugar em que Jesus foi pregar. E aí Jesus, ele propõe o desafio para os seus discípulos e fala assim, e agora? Né? Ele vira para os seus discípulos, eu acho legal quando Deus fala para você, e agora, filho? Qual que é a tua reação? Mas ele mesmo já sabe a resposta. Mas ele olha para os discípulos e fala, e aí? E agora? Como que nós vamos fazer? E um falou, vamos despedir esse povo para poder ir comer em algum vilarejo, né? Não tem como... alimentar essa multidão, né? E é interessante que, se não me engano, é Filipe que fala, olha, tem um rapaz aqui, mas ele tem apenas 2 peixes e 5 pães. 5 pães e 2 peixes. Por que você fala apenas? Porque você não conhece o seu Deus. Porque 5 pães e 2 peixes na mão do nosso Deus pode alimentar uma multidão. Uma única botija de azeite pode sustentar uma família para o resto da vida. Mas se você infama, se você falar, é só isso, não vai dar, isso é o que vai acontecer com você. Porque você está desprezando aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Comece a honrar, fala, Senhor, obrigado, porque é isso aqui, apenas com isso aqui que o Senhor me deu, vai ser a maneira como eu vou ver os milagres acontecer, sabe? Nunca olhe para o que você não tem, olhe para aquilo que você tem, porque aquilo que o Senhor colocou na sua mão é suficiente, porque não se trata dos recursos naturais, se trata do Deus que nós temos e multiplica todas as coisas. Você sabe, às vezes nós temos poucos recursos. Se você tivesse muito, você não ia depender de Deus. Mas são nos poucos recursos que Deus faz os milagres. Às vezes Deus permite esse próprio povo que Ele leva lá para o deserto. A Bíblia fala que esse povo, calculando um tempo de viagem, eles começaram a pegar os alimentos que eles tinham lá no Egito e levaram com eles no deserto. E aí Deus vai e deixa eles irem e deixa aquele alimento acabar e essa viagem se estende por muito mais tempo. Deus espera acabar o alimento para poder começar a mandar o maná. Talvez Deus esteja esperando você parar com suas tentativas naturais, com seus recursos, para poder chegar e dizer, Deus, só o Senhor aqui nessa situação. Sabe? Mas veja o poder da gratidão. Então Jesus fala, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou e olhou ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Por quê, irmãos? Porque Jesus honrou aquilo que ele tinha. Jesus honrou aquilo que Deus colocou na mão dele. Sabe, irmãos, nós precisamos honrar aquilo que temos. A Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Acho que eu coloquei a referência disso aqui. Mateus 25:21. Porque fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você sabe, às vezes o pouco é apenas uma forma de Deus observar qual que é a tua reação.
Sabe, a Bíblia fala que o poder da vida e da morte estão na língua. Sabe, nós temos o poder da palavra criativa. Nós podemos abençoar e aquilo vai frutificar, mas nós podemos amaldiçoar a figueira, como Jesus fez. E a figueira seca. Então é aquilo que você abençoa, aquilo que você realmente que tem peso, aquilo que você honra, é aquilo que vai crescer e vai acontecer na sua vida. Eu pergunto para você hoje, nesse país, você olha mais para as dificuldades ou você olha mais para as oportunidades? Você sabe, quando você olha para uma coisa, você está fazendo o quê? Você está honrando. Eu sei que é difícil a gente entender isso, mas olhar, dar ênfase. O que é honrar, irmãos? O que é honrar? Uma pessoa, vem uma autoridade aqui no nosso meio e essa autoridade se senta aqui, eu vi ela, mas eu não falei nada a respeito dessa autoridade, eu nem mencionei, eu fiz de conta que não vi. Eu honrei ou eu não honrei essa autoridade? Eu desonrei. Então, desonrar é desprezar. Agora, se a pessoa vem, nós estamos aqui com o prefeito, com não sei quem, e chama a pessoa e abençoa e tal, você fez o quê? Você honrou. Por quê? Você deu destaque, você deu valor, você deu ênfase. Então, deixa eu dizer, é uma forma diferente de honrar, mas é preciso você entender. Tudo aquilo que você dá enfoque, você está honrando. Presta atenção nisso, irmãos. Tudo aquilo que você está dando enfoque, você está honrando. E tudo aquilo que você não dá ênfase, você está o quê? Desprezando. Você não está dando honra. Ora, aquilo que você honra, cresce. Entendeu? Todo enfoque que você dá... Já viu lugares, irmãos? Eu não quero falar mal de outras igrejas. Mas já viu lugares que dão tanta ênfase para o diabo? Está honrando o diabo. Está honrando. Por quê? Fala-se tanto, sabe? E para a gente não. Porque eu me lembro uma vez, uma pessoa saiu daqui da igreja, uma família, né? Era um casal e tinha uma adolescente. E eu perguntei para os irmãos, por que vocês estão saindo da igreja? Não, pastor, está tudo bem, mas eu quero sair. É engraçado isso, né? Está tão bom que eu quero ir embora, não quero mais ficar nessa igreja, né? Mas eles saíram, eles não tiveram coragem de falar, mas a filha deles depois veio e conversou com a gente e falou a verdade, né? Uma moça, tinha uns 15 anos na época, ela falou, pastor, o problema dessa igreja é que vocês não vão direto ao ponto. Eu falei, como assim? Não vão direto ao ponto. Vocês não falam de pecado, não falam de inferno, não falam de... né, que a gente vai para o inferno se a gente pecar. Eu falei, filha, realmente, esse ponto aí não é o meu ponto central, o meu ponto é a cruz. Eu não estou focando nesse ponto. Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que você foca, tudo aquilo que você dá ênfase, você está honrando, e tudo que você honra, cresce. Tudo aquilo que você abençoa, você recebe. Está entendendo, irmãos? Isso aqui é uma chave espiritual, irmãos. Sabe, pessoas que, olha como Deus é tão perfeito, irmãos, né? Na velha aliança, a ênfase estava na lei de Moisés. E a Bíblia fala que quanto mais lei, mais o pecado. Por quê? O enfoque qual que é? Naquilo que você não podia fazer. Já viu isso? Se eu colocar... Ninguém, eu não sei se já reparou, inclusive não podia ter nada na frente dessa porta, porque é uma porta de emergência. Mas vamos desconsiderar que não tem nada aí. Mas você coloca uma placa assim, todo mundo sabe que ele é uma saída, mas se eu faço uma porta aqui e coloco assim, não entre. Você fala, por que não pode entrar nessa porta, né? Que destaque que é? Mas vamos supor que não te chamou a atenção. Eu boto assim, não entre de jeito nenhum, absolutamente, de maneira... Todo mundo ia querer saber o que estava atrás daquela porta. Por quê? Você está focando naquilo que é proibido. Por isso que Deus, na nova aliança, fala, você precisa olhar para a cruz. É a cruz que tem que ser honrada. E é o sangue de Cristo que nós vamos ter. Porque nós não estamos mais focados no pecado. Nós estamos focados agora na solução do pecado. Aqueles que nos salvou do pecado. Então nós honramos a Cristo quando nós trazemos a mensagem da cruz. Mas por outro lado, se a gente começar a falar de diabo e de pecado, nós estamos honrando quem, irmãos? O pecado, o diabo. Mas a Bíblia fala o quê? Aquele que você desprezar, vai ser desprezado. Menos você tem. Então, irmãos, nós precisamos focar. Quando você foca numa coisa, quando você dá uma ênfase numa coisa, você está honrando aquilo. E tudo que você honra, cresce, você recebe. Aquilo que você admira, aquilo que você dá ênfase, você recebe. Amém, irmãos? Sabe? Não foque nos seus problemas, você está dando uma ênfase. Não, o que nós precisamos fazer com os problemas? Não estou dizendo que você vai ignorar, mas a Bíblia fala que nós vamos desprezar.
Sabe, eu sei que nesses dias, né, onde as pessoas estão preocupadas com política imigratória, você já parou para pensar quanta honra você tem dado para esse assunto? Deus quer que você despreze. Por quê? Deus, não se preocupe com isso, olhe para o Deus que você tem. Se você olhar no Velho Testamento, esse povo quando estava lá no deserto, e Deus manda que fizesse a Arca da Aliança e fizesse ali a tenda, né, onde habitava Deus, o exército todo, né, eram 12 tribos, eles acampavam 3 ao leste, 3 ao oeste, 3 ao sul e 3 tribos ao norte, mas elas não se acampavam viradas para fora, que é o certo, né? Se você tem uma mínima noção de técnica militar, você nunca vai dar as costas para o inimigo, mas o exército de Israel acampava virado para tenda, para a Arca da Aliança. Por quê? Porque nós não estamos preocupados com o inimigo, é o Senhor quem luta as nossas guerras. Nós olhamos para aquele que luta e provê as coisas na nossa vida. Sabe, pare de dar ênfase, pare de dar honra para os problemas, mas comece a honrar aquele que soluciona os problemas da sua vida. Sabe, nós temos que dar essa ênfase. E quando Deus nos traz para essa terra, eu quero dizer que você tem 2 escolhas agora. Você pode infamar essa terra, mas você pode abençoar essa terra, você pode honrar essa terra. Eu não sei quais são os seus planos, se você é alguém que quer estar nesse país aqui ou não. Se você, aliás, ainda que você não queira, é importante que você abençoe, porque Deus te trouxe para cá, para você ser bênção. Quando Deus chama Abraão, e lá nesse versículo, lá em Gênesis 12, nessa parte que eu li, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus chama Abraão e fala, sai da tua casa e vai para um lugar distante e sê tu uma bênção. Agora nós somos bênção, irmãos, quando nós somos abençoadores. Agora quando você é abençoador, você recebe aquilo que você abençoa. Sabe, pare de infamar, pare de olhar para os problemas, irmãos. Deus vai te entregar essa terra. Não olhe para os problemas, olhe para o seu Deus, que é maior do que qualquer problema. Ah, mas como que ele vai fazer? Eu não sei. Olha, eu também não sei, irmãos. Se alguém soubesse, eu queria saber. Mas eu sei que é assim que funciona. Porque tudo aquilo que nós honramos, tudo aquilo que nós abençoamos, nós recebemos, irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu lembro que eu tinha acabado de chegar aqui nesse país. Aí a Ana chegou com um carro novo, era aquele Highlander prata. Lembra? Ou era um branco? Acho que era um Highlander branco. Eu falei, uau, que nave, que carro lindo. Nossa. E para mim assim, tá, eu tinha acabado de chegar, não tinha visto. Para mim foi o carro mais bonito que eu vi na América. Eu me lembro plenamente disso, porque dali a 4 anos eu estava comprando 0, o mesmo carro. Porque agora se eu falar aí, que carro grande, deve ser ruim de estacionar, né? Nossa, e esse pneu aqui para trocar? Deve ser uma despesa. Deus o livre ter um carro desse. Morrendo de inveja. Não, mas deixa eu dizer, Deus te dá, irmãos. Deus te dá. Onde você... Eu tenho uma mania, irmãos, né? Às vezes eu passo na frente de uma mansão, eu vejo um iate e falo, papai, estou aqui, papai. Lembra-te de mim. O dia que o Senhor quiser dar um iate para alguém, lembra de mim, Deus. Qual que é o problema, irmãos? Sabe, nós precisamos honrar e abençoar, irmão. Sabe, deixa Deus te abençoar. Agora aquilo que você infama, para que Deus vai te dar? Mas fulano não queria, para que eu vou dar para ele, né? Não, irmão, aprenda a honrar as coisas e aprenda a ser abençoado. Então veja, aqui Deus havia levado o povo até na porta da terra. Aqui é um pouquinho diferente, Deus já te colocou na terra, amém? Mas veja, tem leite e mel na terra, sim ou não, irmãos? Mas tem gigante. Você vai olhar para o que agora? Para o leite e mel. Amém? O que você vai fazer com o gigante? Você vai desprezar. Por quê? Deus já nos deu a terra, né? Olha o que, então, né? E aí aqui a Bíblia fala que Caleb, olha lá no verso 30, né? Voltando lá no primeiro texto, os 12 espias, no verso 30. Então Caleb fez calar o povo. Ei, fica quieto, para de dizer isso. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia, irmãos. Agora você sabe o que a Bíblia diz? Agora lá em Números 14, 24, lá no final desse ponto 1. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência
possuirá. Irmão, se ele tivesse falado mal, tinha acabado ali o jogo para ele. Como acabou para todos os outros. Mas houve um espírito diferente. Eu quero te desafiar a ter um espírito diferente. Eu quero te desafiar a ter uma postura diferente. Sabe, você vai olhar para os problemas. Eu quero dizer que você vai ser o Caleb dessa geração. Você vai abrir a sua boca e falar: olha, eu não quero ouvir problema aqui na minha casa. Eu não quero ouvir. Eu quero dizer o seguinte, que nós vamos e vamos possuir, porque o Senhor nos entregou essa terra. Sabe, irmãos, por isso que a Bíblia fala, aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que tem, até a promessa que ele tinha, vai levar embora. Por quê? Ele não aceita, ele não tem fé. Deixa eu dizer, a fé é a moeda no mundo espiritual. Quando você tem fé, você recebe as coisas de Deus. Você precisa aprender a honrar aquilo que você quer receber, irmãos. Então, nós precisamos honrar esse país. Nós precisamos focar naquilo que Deus tem feito e nas promessas dele. E de alguma forma, Deus vai nos abençoar. Amém? Ponto 2 aqui. Uma outra história para você. Né? A Bíblia fala das parteiras de Faraó. Você sabe, lá em Êxodo 1, Faraó manda que se matem todos os bebês homens das mulheres hebreias. Por quê? Você sabe, Deus, quando confronta Adão e Eva no seu pecado, e ali estava a serpente também, Deus, ele faz uma promessa ali. Ele fala: olha, da semente da mulher vai vir aquele que vai pisar na cabeça da serpente. E aí, você sabe, Deus não fala quando, mas o diabo, você vai ver ao longo da história, tentando destruir aquele que seria o Messias, né? Então o diabo não sabia quando. E uma das tentativas você vai encontrar aqui, né? Quando o Faraó manda com que as parteiras do Egito matem todos os bebês meninos. Por que meninos? Porque era o Messias, né? Já sabia que ia ser um homem que viria da semente, né? E o que essas parteiras fazem? A Bíblia fala que elas temeram a Deus. Então, apesar de Faraó tinha dado uma ordem que quando uma mulher hebreia fosse dar à luz era para matar o bebê, elas não estavam matando. Né? Olha aqui, Êxodo 1:15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, dos quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudares no parto as hebreias e as vires sobre os assentos, se for filho, se for varão, se for homem, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizestes isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Olha no 21. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Né? Tem uma outra versão que fala que elas puderam ter filhos. Olha que interessante, não sei por que razão essas parteiras elas não tinham filhos. E aí Faraó vai e dá uma ordem para elas: você agora vai matar o filho das hebreias. Mas por alguma razão a Bíblia fala que elas temeram a Deus, e em vez de matar, mas agora veja, elas podiam muito bem se vingar naquele momento. Falar: eu também não tenho filho, eu sou estéril, eu vou matar. Não tem, né? Já que Deus não me deu, a Bíblia fala que elas obedeceram, temeram a Deus e não mataram. E por causa disso, Deus fez com que elas agora tivessem filhos. Você sabe, eu sei pessoas que ficam com raiva, né? Fico com raiva, meu patrão, todo esse dinheiro eu vou estragar mesmo, vou gastar. Não, honra o seu patrão, honra deixa eu dizer, se você quer ter uma cidadania, honra um cidadão, sabe? Não, tem gente que quer descontar a sua frustração. Não, eu não tenho, agora esse cara aqui fica dando ordens em mim. Não faça isso. Honre, sabe? Porque essas parteiras honraram aquelas mulheres, agora elas tiveram a oportunidade de ter o que elas tinham também. Olha que incrível isso. Elas não fizeram isso com vistas a alguma coisa, mas a Bíblia deixa registrado que porque elas honraram aquelas mulheres, agora elas tinham família. Deus deu, olha só que bonito isso aqui. Portanto, Deus fez bem às parteiras. Pensou que maravilhoso Deus fazer bem? Deus fazer bem. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus,
Deus as estabeleceu casas, Deus deu casa, Deus deu família para elas. Não tinham família, irmãos, mas porque elas honraram. Eu sei, né? Às vezes é difícil você querer honrar alguém que tem aquilo que você não tem, né? Eu fico imaginando Abraão. Abraão foi chamado por Deus, né? E mais uma vez o diabo, né? Pensando que o Messias seria talvez o filho de Abraão. A Bíblia fala que a esposa dele, Sara, era estéril. E ela não podia ter filhos, né? E aquela oposição, e Abraão, né, já tinha recebido a bênção, porque ele era Abrão, e Deus fala: agora você chama-se Abraão, pai de muitas nações, pai de muitas nações, né? Mas veja, ele não tinha filhos. E aí a Bíblia fala que num dado momento que ele vai para o Egito, ele vai lá para a casa de Elimeleque, né? Vai parar lá, e ele mente, né, para Elimeleque. Elimeleque, isso? Ajuda, os universitários me ajudem. E aí lá na casa de Elimeleque, que era o rei do Egito, Abraão fica com medo, fala que Sara era irmã e não esposa. E aí, por alguma razão, né? Aí à noite Elimeleque tem um sonho, e Deus falou: ó, se você botar a mão na mulher dele, é a mulher dele, se você tocar a mão, você já era. Mas tem uma coisa, a Bíblia fala que a casa dele ficou estéril. E aí Elimeleque vai a Abraão para quê, irmãos? Para pedir para que Abraão ore por ele, para que ele volte a ter filhos. Olha que interessante. Abraão não podia ter filhos, mas ele foi fazer o quê? Orar para que outro tivesse filhos. E você quer saber, irmãos, existe uma regra muito importante na Bíblia, eu já falei aqui, que é a regra da primeira menção. A primeira menção de um milagre de cura é dentro desse contexto. É alguém que não tem, dando para alguém. Você já parou para pensar nisso? Sabe? Deus faz as coisas, né? Deus tem a maneira dele. Então Abraão não podia ter filho, mas foi orar para que o outro tivesse filho. Você já fez isso por alguma pessoa? Orar para que ela tivesse aquilo que nem você tem? Eu já fiz isso, porque é um princípio bíblico, irmãos. Então aqui a Bíblia fala que porque essas parteiras, né, cuidaram, né, porque elas honraram aquelas mulheres, Deus deu família para elas. Amém? Uma outra história para você aqui. Né? Aí vem a história de Ana, que é mãe de Samuel, né? Outra mulher também que não podia ter filhos, né? E a Bíblia fala que todos os anos ela ia com o seu marido, né? E com a outra esposa. O marido dela tinha Eucana, né? Tinha duas esposas, Ana e Penina, e eles iam até diante do sacerdote todo ano. E aí, num determinado momento, Ana, muito triste, né, começa a clamar a Deus por causa de um filho. E aí lá diante do sacerdote, lá no lugar onde eles oravam, o sacerdote olha para Ana e fala o quê? Ih, essa mulher aqui está com um cara que está bêbada. Vixe, está bêbada. Rapaz, se eu faço isso hoje, dá um processo tão grande. Mas o sacerdote falou: mulher, 9 da manhã você já encheu a cara, né? Como que diz aqui? 1 Samuel 1,13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Estou lá no 3. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando da minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Sabe, essa mulher tinha todo o direito para responder, para xingar, para fazer o que quisesse, mas ela honrou o sacerdote. E olha, eu vou te dizer, era um sacerdote problemático, irmãos. Eli não é um bom exemplo de sacerdote. Era um cara problemático, ele tinha os seus pecados, ele tinha problema com os filhos, mas não importa, foi Deus quem colocou ele naquela posição. E porque ela respeitou, porque ela honrou, ele falou: seja conforme, então, aquilo que o Senhor conceda ao teu desejo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A honra, ela gera. A honra gera as coisas, ela tem o poder de criar. Sabe? E por último eu queria falar o exemplo aqui da mulher cananeia. Também uma mulher que chegou diante de Jesus, né, os discípulos repreendendo, essa mulher vinha lá gritando para que ele a socorresse. E Jesus, ele fala: não, pode deixar, eu vou dar um fim nisso aqui. Ele fala: olha, dona, não é certo, né, tirar o pão da mesa dos filhos para poder dar para os cachorrinhos.
né? E essa mulher podia também ter, de todas as formas, se indignado, poderia ter difamado, mas ela decidiu honrar. E ela falou: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, porque ela decidiu honrar. Tinha todos os motivos. Sabe, irmãos, eu não quero entrar aqui em questões, né, de quais são os seus motivos pessoais ou não. Eu quero dizer que o caminho da honra é o caminho onde a bênção é derramada. Sabe, há um princípio de honra que Deus estabeleceu desde o início, quando Ele fala: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Eu quero dizer que a honra é o que libera as bênçãos do céu. A honra é quem destrava as coisas no mundo espiritual e a qual nós recebemos. Então, tudo aquilo que nós honramos é aquilo que nós vamos receber mais. Não importa se você foi injustiçado, se você, assim como esses exemplos que eu citei aqui dessas mulheres, né, onde elas foram mal interpretadas, onde algumas podiam estar sendo perseguidas, mas elas escolheram o caminho de honrar. Sabe, ainda que você ache que não é, a outra pessoa não é digna de honra, mas deixa eu dizer, é a honra que libera a bênção. Tudo aquilo que nós valorizamos, tudo aquilo que nós damos importância. Então, irmãos, a ideia é que nós, estando nesse país aqui, eu quero te convidar a ser alguém que honra essa terra, que honra esse lugar, que honra aquilo que Deus te trouxe para fazer aqui. Eu sei que você pode ter variadas razões para ter vindo até aqui, mas hoje Deus tem um compromisso com você. Sabe, quando nós honramos, quando nós abençoamos, é isso que nós vamos receber de volta. Sabe, eu já vi pessoas falar assim: eu não quero contribuir com nada aqui nesse país, não quero ser parte de nada, tudo que eu tenho eu pego e mando para o Brasil. Deixa eu dizer, irmão, isso é um pensamento errado. Porque quando nós semeamos aqui, nós vamos colher aqui, nós estamos abençoando a terra que Deus nos colocou. Aliás, nós não deveríamos deixar de abençoar nada, porque nós somos chamados para abençoar. Toda oportunidade nós deveríamos abençoar. Agora, como que você abençoa? Honrando, dando valor, dando ênfase, sabe? Pessoas que estão nesse país aqui, mas parece que fazem questão de não entender a cultura, não conhecer as coisas, sabe? Procura saber a história desse país, procura saber a maneira. Às vezes Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Sabe, Deus não te trouxe por um acaso para uma outra cultura, irmãos. Nós precisamos honrar. E precisamos entender o que Deus quer nos ensinar nesse lugar aqui. Sabe, quando nós começamos a honrar, a focar, deixa eu dizer, nós recebemos. Deus quer nos entregar, mas você não pode infamar a terra. A condição é que você não infame a terra. E que você agradeça o pouco que Deus já te fez. Deus já te trouxe aqui. Irmão, vocês não têm noção, né, de quantas pessoas queriam estar nesse país, nesse momento aqui. Quantas pessoas que estão sem perspectiva nenhuma lá no Brasil ou em outro país, sendo perseguidos, e gostariam de estar aqui no nosso lugar. Mesmo com os problemas que tem aqui, deixa eu dizer, ainda é muito melhor do que em outros lugares. Sabe, nós temos que parar de olhar, de honrar os problemas e começar a honrar as bênçãos. Começar a honrar aquilo que nós queremos mais. Sabe, comece a abençoar. Quando você vê alguém bem sucedido, abençoa essa pessoa. O americano tem algo que é muito legal: I appreciate you. Eu te aprecio. Sabe, eu me agrado de você, né? Eu nem sei como traduzir appreciate you, né? Mas é algo, eu acho tão bonito isso, né? Eu aprecio você, mas eu te valorizo, né? Quando nós valorizamos, nós recebemos aquilo, irmãos. Sabe, é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Que nós não sejamos esse povo que foi, como lá no Egito, que foi escravo tanto tempo, que teve a oportunidade, mas a mentalidade escrava falou tão alto, que eles chegaram lá, receberam. Deus já tinha falado: eu vou te dar.
Vou te dar, ó, lá tem leite e mel, vocês vão entrar, vão expulsar o povo. O povo chegou lá e conferiu e estava tudo certo com o que Deus tinha falado. Ó, chegou lá, tem mel mesmo, tem tá. Por que a outra parte não ia ser verdade? Sabe, se você vê quantas vezes Deus já foi fiel na sua vida. Sabe, Deus não vai ser agora que Ele vai falhar, irmãos. Mas nós precisamos honrar. Se você não honrar, você não vai receber. É simples assim. Tudo aquilo que nós honramos cresce, aumenta, sabe? O Senhor nos dá, sabe? Então, aproveitando essa data, né, tão especial para o americano, né, que nós também aprendamos a honrar aquilo que Deus tem nos dado e nos feito nas nossas vidas, né? Que a gente aproveite essas oportunidades, irmãos. Amém?